Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui começando o 32º episódio do Ciência Deriva Podcast. Hoje, véspera do meu aniversário, dia 24 de maio, na qual amanhã eu farei honrosos 41 anos, com um corpinho, com um rostinho de 45, com uma coluna de... Enfim, mas a alma de 39, então já está bom, pelo menos isso. Um dia de alegria nesse ponto. No entanto, temos um outro ponto que é de muita tristeza, pelo menos por esse episódio, que é a Nick, que está com um probleminha de saúde, nada muito grave, mas que impossibilitou ela de participar com a gente hoje, aqui no episódio 32 do Ciência Deriva. Eu não vou falar o nome da convidada. Eu sei que você pode estar vendo o nome dela agora, assim, na tela, mas vou deixar para quem está ouvindo o áudio um pouco de suspense. Então, Nick, melhoras. Tenho certeza que... Eu já falei isso para você pessoalmente, eu tenho certeza que você estará aqui conosco no próximo episódio. Aniversários e desafios fazem parte do nosso principal, e na verdade são exemplos do nosso principal lema do nosso podcast, na verdade, desse projeto todo, que é lutar incessantemente contra a entropia. E com esperança de uma novidade e com os desafios e percalços na nossa condução, continuamos a nossa vida ainda aqui, ganhando da entropia. E você, Guilherme, como você está sentindo um certo vazio, cara, de olhar para a tela e ali que não está? Nossa, fazer um podcast sem a Nick é meio triste, porque a Nick ela dá o ar de, assim, esperança de fazer a gente lembrar de chamar para o povo se inscrever, para ver o conteúdo, sempre dá os toques para a gente, além de outros pontos, né? No caso, Boas o carisma dela, que é maravilhoso. E o carisma, que é maravilhoso, exatamente. Mas, enfim, bora tocar, né? Vamos tocar. Bem, hoje a gente está com uma ex-aluna da AMB, do curso de Ciências Biológicas também, e hoje ela se encontra fazendo mestrado no Laboratório de Controle Neural da Circulação do Instituto de Ciências Biomédicas, na USP. E o nome dela é a Giovana. Diz aí, Giovana, como você está? Eu estou ótima. Eu queria agradecer, primeiramente, pelo convite de vocês. É uma honra estar aqui. Como antes eu estava conversando com o Cadu, eu vi esse podcast aí recém-nascido. E é muito bom poder trocar aqui hoje com vocês e com os ouvintes. Muitíssimo obrigado. A gente agradece agora. Estou agradecendo aqui publicamente para ficar gravado. Nunca é sempre bom agradecer, porque tem a pessoa entrevistada, sem a pessoa topar, isso aqui não existe, né? Então, sem mais delongas, vamos começar com a nossa primeira pergunta e tradicional do Ciência Deriva Podcast, a nossa pergunta Globo Repórter. Giovana Arielle de Oliveira. Quem é você? Da onde você veio? Do que você se alimenta? Como você controla seus nervos? Qual o experimento que usaria mudar o mundo? Enfim, diga quem é você pra gente, por favor. Eu sou a Gi, tenho 22 anos, sou bióloga formada há 1 ano, mas desde criança sou bióloga, né? Me alimento de plantas, mas também cuido delas, né? Bom, eu sou um bandista, atualmente trabalho no Laboratório de Controle Neural da Circulação. Não tenho resposta para essa sua pergunta, porque são vários experimentos que mudariam o mundo, mas a gente tenta em passinhos de formiga e mudando aos poucos. Não, muito bom. Desde quando que você é um bandista? Faz tempo? Olha, desde um bandista, assim, que eu tô dentro do trabalhando, né, que a gente fala, fazem 2 anos por aí, mas eu sempre frequentei, né? Sempre frequentei, desde pequena. Família, É uma tudo. religião muito curiosa essa. Desde sempre, assim, de acordo com as minhas experiências nessa religião, eu digo que é uma das que você sente mais a presença de algo, no caso. Por quê? Tá.
porque a energia do local, a dança, a música, os batuques, você sente mesmo que há algo além de pessoas ali no meio. Ah, mas com Aí, certeza, e além de pessoas. É verdade, agora que eu me toquei que você falou. É Estão interessante. convidados para conhecer o terreiro que eu frequento. Ah, muito bom. Muito bom. Gente, então a gente pode começar, já que você falou, voltando aqui para a biologia. Como que você disse que foi bióloga, né? Na verdade, sempre quis ser bióloga. Como que surgiu esse seu lado? Como que você percebeu que esse lado surgiu? Porque você não parece ser uma bióloga, você não é uma bióloga de bicho, nem de planta, você é uma bióloga do laboratório, né? Sim, sim, eu trabalho, né? O meu departamento é de fisiologia humana. Só que assim, eu acho que é aquela resposta meio padrão dos biólogos, né? Desde criança, né? Eu interagia muito com animal, com planta, né? Eu sempre me interessei muito por assuntos da biologia, da geologia em geral, já pequena, né? Existem memórias muito marcantes, assim. Eu lembro de coletar inseto, aracnídeo, alguns répteis, tipo lagartixa, aí alocá-los e cuidar deles. O Sim. segundo livro que eu pedi para minha mãe de presente, logo depois que eu aprendi a ler, foi uma enciclopédia que eu tenho até hoje. Programas de TV do Mas essa National enciclopédia, Geographic, desculpa, ela tem a ver com animal, ou planta, ou ela era uma tudo. É um geralzona? geralzão, assim. É um geralzão. Então fala sobre basicamente tudo para uma linguagem, eu não vou dizer infantil, porque ela não era. Eu era criança, mas não é uma linguagem infantil, uma linguagem mais acessível para todo mundo compreender. Mas falava sobre tudo, assim. Sim. Ai, sabe o que é engraçado? Você com 22 anos tem uma enciclopédia. Eu acho porque é, 22 anos, você devia sair em 2008, 2009, sei lá, né? Mas eu achava que tinha acabado já, né? Já era a época do Google. O Google já existia fortemente. Nossa, assim, é porque eu fui ter computador um pouquinho bem depois, na realidade, né? Mas eu sempre gostei físico, assim, sabe? Esse preciosismo com o livro. E ia com o livro para lá e para cá. Era um dos meus livros favoritos, assim. Então eu tenho essas memórias afetivas, sabe? Em relação aos ecossistemas em geral, no meio ambiente em geral. E eu sempre falava, eu vou ser bióloga. Sempre dizia isso. Você É nunca muito tentou para interessante. veterinária, essas coisas? Não, eu já desencantei da biologia quando eu era adolescente. Chega a adolescência, né, meu Sim. povo? Aí a gente desencanta com tudo. Mas nunca pensei, nunca pensei. Quando eu decidi me formar, porque teve uma época rebelde minha que eu não queria saber de nada. E aí, quando eu decidi me formar em alguma coisa, eu fui direto ao assunto, ciências biológicas. Já Sim. fiz curso técnico de secretariado. Mas Secretariado. assim, gente, eu odiava esse curso. Eu fiz assim, e eu comecei com os meus 15 anos, durou um ano e meio. E eu detestava. Assim, ele me impulsionou muito, porque quando, nessa idade que eu disse que era um pouquinho rebelde, eu falei assim: olha, eu não quero mundo corporativo, eu vou viver viajando, eu vou viver como nômade, tipo ventania, tá ligado? Tipo assim, não tô Sim, nem Lara, aí. Lara, Lara. Exatamente. E aí, assim, me impulsionou a ter essa coisa, assim, totalmente contra a maré, né? Sempre com essa coisa, não quero fazer parte desse sistema. Só que aí eu terminei o curso, graças ao Oxalá, eu apresentei o TCC, até hoje nem peguei o diploma, entendeu? Mas Nossa. aí eu já trabalhava, né? Eu trabalho desde os 15, 16 anos, né? E aí quando eu terminei esse curso, eu comecei a trabalhar mais, e aí eu estava no meu último ano do ensino médio, né? Só que assim, ano esse de vestibular e tudo mais, e eu sempre com essa visão, fuck the system. Só que aí eu já tinha feito um pré-ENEM, eu sempre me empenhei muito na escola, né? Sempre fui muito estudiosa mesmo, eu sempre gostei muito de estudar. Você é nerd. E aí, nossa, tive Nerdola.
Sempre gostei muito. Eu sempre estive com todos, assim. Sempre estudei pra caramba, mas sempre falei pra caramba na sala, né? E aí, no último ano, por ignorar comentários de alguns e levar em conta comentários de outros, eu prestei vários vestibulares, fiz novamente o Enem, visando fazer ciências biológicas, né? Minha primeira opção de faculdade foi a Unesp São Vicente, porque eu jurava, gente, de pé junto, que eu ia para a área de biologia marinha. Risos, né? Aí eu fiquei na lista de espera deles. E como eu tinha conquistado uma bolsa, né, na Embi, eu meti marcha. E aí agora eu tô formada pela Embi. Ainda bem, ainda bem. Você ia fazer biologia marinha, né? Desculpa, Gui, fala aí. Eu ia, assim, uma pergunta minha de curiosidade. É que eu vi no seu Lattes também que você trabalhou por um tempo como professora e coordenadora pedagógica numa instituição de ensino de línguas, no caso, ensinando inglês. Isso. Aonde que você começou nessa parte? Na realidade, eu sempre estudei inglês, né? A minha antiga chefe, ela quem me deu aula, então ela me viu crescendo, ela começou as aulas comigo com 11 anos de idade, e aí com 15, quando eu já estava para prestar, nos últimos anos, né, do curso de língua inglesa, né, ela falou assim, vou te preparar para você dar aula na minha escola, eu vou abrir uma escola, e aí vou te preparar para você dar aula. E aí eu comecei a dar aula, e eu nunca já pensei em ser bióloga, mas nunca tinha pensado em ser professora. Ela viu algo ali, né? Aliás, Pri, se vocês estiverem ouvindo, um beijo, né? A Priscila é um personagem muito importante, sempre será, né? Um personagem muito importante, assim, na minha formação pessoal e profissional, né? E aí ela viu algo que eu não vi, comecei a dar aula. Cada vez mais as turmas iam aumentando, minha carga horária ia aumentando, né? Então eu conciliava estudar e dar aula, não, né? Trabalhar nessa escola, que é aqui na Pauliceia, né? Eu moro no ABC. E aí foi crescendo, subi de cargo, né? Em 2020, no meio de 2020, ela me promoveu como coordenadora pedagógica dessa instituição de ensino, né? Muito doido então, isso. Assim... Rapidão. Muito louco, desculpa cortar você. Assim, uma coisa assim, sem se alongar, o que se ensina, assim, curiosidade mesmo, o que se ensina no curso de secretariado, sem se alongar muito? Só para... O que ensina? Olha, eu odiava, mas eu aprendi muita coisa. Então, eu aprendi como me portar perante o público, como, sabe, linguagem de e-mail, essa comunicação básica, né? Imagina, assim, corporação raiz mesmo. Então, gente, eu aprendi uma coisa que eu detestava, assim. Eu aprendi a como comer macarrão, juro por Deus. Aula de etiqueta, sabe? Como comer macarrão com colher. Eu acho que é com colher. Sem fazer aquele biquinho de puxar o macarrão. Exatamente. E assim, eu tenho piercing. Na época eu tinha cabelo longo, né? Mas eu tenho piercing. Não tinha tatuagem, mas tenho. E assim, eu usava roupa largadona, moletom, porque foi o que eu falei. Foi uma época, assim, bem rebelde minha. Tipo, você tá me vendo aí, eu sou uma mulher, mas não quero ser feminina. E aí tinha uma professora que ela caía matando em cima. Tipo assim, como você vai? Você tava no lugar errado mesmo, hein? Eu tava totalmente no lugar errado, assim. E não que não foi bom, foi o que eu falei. Eu aprendi muito como apresentar, como fazer slide. Enfim, tirei muita coisa, mas, olha... Não é, né? Foi sofrimento. Então, essa coisa do inglês, fechado parênteses aí, nossa, eu invejo muitas pessoas que sabem falar inglês assim. Você começou a estudar desde criança, né? E assim, para biologia, na hora que você tá, ele é básico. Precisa ter, não adianta chorar. Você pode chorar, mas vai lá e estuda. Vai estuda chorando. Eu choro bastante, no caso. Sempre quando for pegar artigo
que é a maioria dos artigos, né, que eu pego tá Sim, em inglês. Então, tá em inglês. eu tenho que me virar, não dou jeito. 99%. Tem que se virar. E eu lembro que eu fui aprender velho inglês. E você conseguiu subir de cargo rápido. Com 20 anos, você já era coordenadora pedagógica. Então, ou seja, você começou lá com 17 anos. É um cargo de responsabilidade isso. De 15 para 16, porque logo que eu entrei nesse curso de secretariado na ETEC, eu já peguei algumas turmas. Tipo assim, duas turmas. Aí foi aumentando, conforme eu fui avançando de idade, foi aumentando os grupos, né, as turmas. E aí, com 20 anos, 2020, 21 anos, coordenadora pedagógica. Nossa. Só que aí eu fiquei pouco tempo no cargo, né? Porque aí eu já entrei para o Lab, que eu entrei no laboratório em 2021. Antes de a gente entrar nessa, deixa eu fazer uma curiosidade. Você trabalhou, né, como professora, e depois que você foi coordenadora, você tiver aula. E aí você foi fazer, a Morumbi, para quem não sabe, é um curso de bacharelado. Ele não é de licenciatura. Você pensou nisso na hora de... Foi de propósito? Assim, pô, eu dou aula, eu acho que eu não levo... Por mais que a Priscila, né, que você falou, que viu uma coisa em você, talvez você não se via ali naquela... Ou você, na verdade, ganhou a bolsa e falou, meu, eu vou entrar aqui. Foi bem assim. Na realidade, eu fui tudo na minha vida foi muito experienciando, né? Quando eu comecei a dar aula, eu fui experienciando e fui gostando. Já adiantando um pouco a nossa conversa, eu quero ser professora, né? Mas quando eu comecei na AMB, olha, eu vou te falar, eu nem sabia a diferença de um bacharel e de licenciatura, mesmo. Eu entrei e falei, quero ser bióloga. Tenho uma bolsa, vou entrar e vou fazer. Sabe? Eu entrei muito cru. Por quê? Na realidade, eu penei muito no início da graduação, porque durante o meu ensino médio, 2 anos ali de ensino médio, eu não tive aula de biologia. Oxe, por quê? Escola estadual, Tá. né? Viu fita aí que rola. E aí, entre entrar e sair professor, eu fiquei sem aula de biologia. Nossa, é muito Então eu triste. entrei assim, só querendo ser bióloga. Tipo, eu quero ser. Só que aí na minha primeira aula, isso que eu sou uma pessoa privilegiada em muitos aspectos, mas eu não sabia o que era osmose. Falaram osmose, aí eu falei, que é isso? Você nunca ouviu falar? Nossa, eu É, nunca tinha ouvido falar. Aí, na primeira aula já, eu falei, meu, vou. Então eu fui experienciando, fui vendo assim, tá, como que eu posso levar isso? Aí só depois, com mais maturidade, né? Tá, eu tô nisso, então beleza, bora, sabe? Por isso que eu até falei pro Gui, né? Calma, você vai tateando aí, você tem bastante experiência, vai tateando que as coisas vêm. É só você estar um pouco atento, vem. É lógico, né? 50-50. É igual aquela história, né? Reza, mas vai fazendo. Reza, mas vai fazendo. Eu não posso ficar desejando fazer algo e ficar parado no mesmo lugar, porque o negócio não vai vir. Eu, desde o segundo semestre, eu Exatamente. fui procurando estágio em tudo que é tipo de lugar, mandando currículos, tipo, só com... Tô fazendo ciências biológicas, só isso, pedindo pra Mas você achou pelo pessoa menos pegar. eu não vou fazer? Você já tem assim, você já ficou alguma coisa da lista? Nessas tantas coisas que Uma você coisa da não análises tem, assim. clínicas. Não vou coletar cocô, não vou fazer análise de fezes, de merda. É porque essa questão de microbiologia, essa questão assim mais micro, eu, sendo bem sincero, é muito difícil de eu pegar. É um negócio que é muito difícil de eu pegar, de eu gostar. Eu gosto, sim. Gostei bastante de uma matéria que a Tati deu. Deixa eu ver se eu me lembro agora o nome. Ixi, eu também não lembro, não. Agora não vou me lembrar, mas só que ela falou sobre o sistema imune adaptativo e o sistema imune inato. Eu gostei muito. Mecanismo de agressão e defesa. Mecanismo de agressão e defesas. Sim, que é uma espécie de Essa imunologia, para quem não matéria é é maravilhosa. da EMB, é uma espécie da disciplina de imunologia.
parasito, né? Aí isso eu gostei bastante, mas só que para seguir, para trabalhar com isso, eu falo, não, vou procurar outra coisa, vou procurar outro tipo de trabalho em laboratório, mas só que menos isso. Ah, mas É, tem tempo, tem tempo. O Gui falando assim, eu relembrei, né? Logo, quando a gente está estudando e trabalhando, né? Foi o que eu falei, assim, eu queria dar o meu melhor, no mínimo, aprender tudo que a faculdade poderia me oferecer, mas eu fui fazer IC, né, iniciação científica, tarde. Por quê? Tava lá no meu 2020, então eu tava já no meu quinto semestre, tava onde você tava, Gui. E aí anunciaram que no próximo semestre ia ter estágio. Pandemia, gente, auge da zerou pandemia. as Eu, coisas. coordenadora pedagógica de uma escola de línguas. E eu falei assim: é isso, eu tô lascada. Quando que eu vou arranjar um estágio? Não dá. Iniciação científica. Aí eu já comecei. A gente já começa a se torturar, né? Por que que eu não fui atrás de iniciação Perdeu científica? tempo e tal. Meu tempo. Eu lá, com. Tinha acabado de fazer 20 anos, perdi meu tempo, que não sei o quê. Aí, beleza. Dei uma surtada. E aí, o que que eu fiz para chegar no lab onde eu estou, né? Gente, eu saí mandando e-mail para Deus e o mundo, para todos os institutos. Tipo assim, ó, vou trabalhar de graça. E fora isso, né? Sou jobs, rato, fiz milhares de currículos de maneiras diferentes para demonstrar qualidades que eu tinha e fui enviando, nada. Quando me respondiam, o pessoal, né, os professores, os docentes responsáveis por tal laboratório, enfim. Ah, pandemia. Porque, gente, É, estava no mas auge da é. pandemia. Não dá. Aí já estava desesperançosa, desgostosa, né? O Wagner, que é o meu atual orientador, né? O docente que trabalha comigo no lab, me respondeu falando que queria marcar uma reunião online. E assim, como eu sempre fui muito bem em tudo, né? Eu sempre gostei de tudo, né? Qualquer coisa eu adorava na biologia. Isso me ajudou, mas me atrapalhou, porque tudo servia, tudo era lindo, né? E aí o Wagner apareceu, e aí, beleza, não, topo, vamos, não sei o quê. Só que tá, a linha de pesquisa dele envolve fisiologia, neurofisiologia e fisiologia cardiovascular. Pô, eu tive fisiologia humana no segundo No semestre. segundo semestre, é. Tá, beleza, vou, assim, revirar as coisas aqui, material, para conseguir ter essa entrevista. E aí depois a gente vê, depois eu aprendo, né? Mas o Wagner é uma pessoa, eu tive essa sorte também, tive pessoas, assim, muito solícitas, né? A gente sabe que não é essa história com todo mundo, e ele é uma pessoa muito solícita. Então ele foi levando a entrevista, foi fazendo perguntas ok, e aí eu tô agora comecei o IC com ele, né? E agora já tô no mestrado com O seu ele, TCC né? foi com ele? Não, assim, ele me auxiliou, né? Mas como tinha que ser com alguém da EMB, foi com o Rafa, o meu Ah, TCC. é, tem isso, né? Uhum. Foi uma revisão que eu fiz envolvendo um hormônio que eu estava trabalhando na IC, né? Na Sim. iniciação científica. Então, eu juntei o útil ao agradável ali para estudar mais sobre o hormônio, fiz essa revisão no TCC e fui tocando a iniciação. Olha, gente, nos 45 do segundo tempo, toquei o IC aí, larguei não, né? Avisei a Pri previamente, a gente se preparou e aí fiz a minha iniciação. Mas, assim, tudo muito no susto, assim, sabe? O Sim. bom é que no tempo que você estava fazendo iniciação científica, já você não teve nem com o que pensar em fazer o TCC. Você já linkou tudo, já fez sua pesquisa, já fez seu TCC, então não teve tanta dor de cabeça assim, porque e ainda projeto, aí que eu imagino que a banca da EMB ou de qualquer universidade vai gostar mais ainda se for um projeto de iniciação.
Eu juntei o útil ao agradável, né? Eu fiz uma revisão, minha revisão foi envolvendo o fator que eu trabalhava, né? Que é o É o fator de crescimento de FSM. fibroblasto, né? Isso. Mas ele é um pouquinho fora da casinha, assim, ele não atua como os outros, ele vai para a corrente sanguínea. Então, assim, era uma coisa super atual, né? Foi descoberto em 2000. Então, eu estava fazendo essa revisão, fiz, né, essa revisão, envolvendo síndrome metabólica, né, para estudar o fator. Eu quis estudar o fator, fiz essa revisão para aplicar no meu projeto de IC que eu estava fazendo em paralelo, né, para estudar em conjunto, né, com os resultados que eu iria obter no meu projeto de iniciação. Ah, sim. Eu vou te perguntar uma coisa, assim, aí a gente mergulha nessa parte da USP, antes de chegar nela. Você foi mandando currículo, é isso? Então, você não amava nada, você não tinha crivo. O seu crivo era, você abriu o Lattes. Assim, você chegava lá, vamos supor, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Quando abria, ia lá, você sabia o que era, provavelmente, e fazia o quê? Para mandar? Como você determinava, eu vou mandar para esse cara, e vou mandar para essa moça, mas para esse cara não? Como olha, eu assim, agrupava as minhas melhores qualidades em prol daquela pessoa, em prol daquela linha de pesquisa. Ó, tô interessada nisso, 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 que você trabalha, não sei o que, e mandava. Então eu ia modelando, sabe? Gente, eu fiz muitos currículos. E no meu Lattes eu coloquei tudo que eu já tinha feito. Para assim, agradar gregos e troianos, entendeu? Então, mesmo que eu tinha feito o Lattes, eu fiz meu currículo vitae também. Olha, para vocês terem uma ideia, eu queria muito trabalhar com pesquisa, muito. Só que eu não sabia como. Não sabia como, por onde começar. Beleza, eu tenho que fazer iniciação científica, tá? Ok, mas não tenho tempo. Não tenho tempo. Aí eu conversei com o Rafa. Falei, Rafa, onde eu posso... Antes do TCC isso, tá? Foi logo no início da pandemia. Nem sabia que ia ter que fazer estágio. Ele falou, faz um currículo Lattes. Aí eu, gente, mas o que é Lattes? Que é Currículo não Lattes? é tudo currículo, né? E aí eu fui, entrei, fui mexendo, fui fazendo, fui acontecendo, né? Fui colocando ali. E foi o que eu falei, eu sempre gostei muito de tudo. Então, isso é bom e ruim, porque saímos da graduação generalistas, né? E aí fui mandando. E eu tive também a questão que eu gostei muito, assim, eu sou apaixonada na área que eu trabalho, né? E para vocês terem uma ideia, antes eu queria biologia marinha, durante a faculdade queria botânica. Não Putz, gostei de botânica, não gostei. Era legal, mas era muito difícil. é difícil. Eu custei para Como entender. todo Eu amava, biólogo, não gosta de botânica. É um a cada 50. é muito difícil. É muito difícil. Aí E eu a falei, área tá, continua firme e forte, né? Porque quem gosta, gosta mesmo, né? né? Uhum. Exatamente. Então, assim, a gente tem mais tempo livre, né? Ou já está familiarizado com isso, vai por outro caminho. Quem teve um caminho igual o meu, né? Que tinha que trabalhar, né? Foi meio que a trancos e barrancos, vai por outro caminho, mas tudo é caminho, entendeu? Sim. São caminhos que a gente vai adaptando, porque, meu, trabalhar e estudar é complicado, assim. É, É. E foi o que eu falei, ainda que eu tive muitos privilégios, né? Mas mesmo assim, algumas coisas eram muito abstratas para mim. Tipo, quero seguir nessa área, mas como que faço? Sabe? Como que chego aí? Né? Então, foi aos poucos que eu, na prática, né? De uma maneira um pouco mais difícil, que eu fui compreendendo. Tipo, então é esse caminho que eu tenho que seguir, tenho que ir por ali, não sei o quê. E eu tive pessoas muito solícitas também, isso me ajudou, né? Que foram me guiando, não me deixaram aí ao léu, como às vezes acontece, ou foram arrogantes, enfim, que a gente sabe que acontece. Essa coisa Mas de, às desde vezes, sempre você quis seguir na área acadêmica? Nunca pensou em seguir por fora? Ou, quem sabe, entrar direto para trabalhar
como análises clínicas, alguma coisa assim, como você gosta de fisiologia humana? Então, a área acadêmica, eu sempre me encantei pela pesquisa, né? Queria trabalhar? Sim, mas como eu estava meio que querendo agarrar o mundo, trabalhar como CLT ou trabalhar, né, como bolsista, Bolsista. servia para mim. Porque foi o que eu falei, essa parte acadêmica, o CLT não tanto, né? Mas a parte acadêmica sempre foi muito abstrata para mim, né? Então, sempre quis, mas, né, como que eu vou conseguir chegar lá? Hoje em dia não é mais abstrato, né? Porque tanto é que eu tento Explica melhor guiar o máximo de pessoas. para a gente entrar nessa sua área do mestrado que você tá entrando. O que significa? Explica melhor, exemplifica, por favor, o que era abstrato e o que não é mais. Assim, dá para explicar? Não sei se você tem um exemplo aí. Eu sei que é uma pergunta difícil, talvez, de se responder, né, de supetão. Mas você teria um exemplo, assim, de, pô, minha cabeça era assim e agora eu vejo assim. Eu acho que as coisas simples da rotina. É tipo, quem são os cientistas? O que eles comem, como vivem e como fazem Assim, pesquisa, sabe? Isso era abstrato para mim, né? Como que é trabalhar num laboratório de pesquisa? Como que saem aqueles artigos que eu leio na faculdade, sabe? Como que as pessoas fazem e acontecem isso? Isso era abstrato para mim. Como que eu chego na USP? Nossa, quero muito, muito estudar na USP. Como que eu chego até lá? Sabe? É, Foi pela cara de pau e desespero, né? Juntos, foi. Mas, assim, antes, né? Antes do desespero bater, eu tinha essa vontade. Nossa, mestrado. Nossa, o meu professor, ele é mestre. Nossa, tal professora, ela é doutora. O que é isso? O que isso significa? nossa, você Sabe? não Sem tinha fazer noção nenhuma mesmo, então. nenhuma, Cadu, nenhuma, nenhuma. Porque foi o que eu falei. Tô aqui, meu tempo é esse, entendeu? Tenho que trabalhar, tenho minha vida social também, porque tem vários pratinhos, né? Que a Sim, gente vai sim. apoiando, né? E assim, esses são os pratos. Alguns eu posso derrubar, outros não. Então, eu sempre fui muito bem na faculdade, muito bem. Nunca peguei nem sub. Mas é o mínimo para mim, assim. Então, nunca fiz. O meu tempo ele não permitia fazer projetos de expansão, iniciação científica, né? Então, ficava tudo ali subentendido, subjetivo, né? E aí, só quando eu tive que ir atrás, que aí eu fui compreendendo um pouco mais. E aí, quando eu estava lá dentro, quando eu ingressei, porque primeiro eu ingressei no laboratório como estagiária. Depois eu fui com esse título de Na o ICB, pandemia, né? na pandemia, aquela coisa assim, o ICB vazio, a pessoa que estava se propondo a apresentar o laboratório lá do outro lado, todo mundo de máscara, e aí, enfim, aí depois quando começa as coisas a rodarem, é uma outra rotina, mas aí eu já estava um pouco mais familiarizada. Então eu fui indo aos poucos. Ah, é assim. Ah, então é assado. Então é assim que os cientistas fazem, acontecem, onde comem, quando vivem, mas não dormem, né? E às vezes nem comem. Mas não dorme. Sim, muito bom. Ah, eu vou aproveitar que a gente entrou, né, na USP. Você está lá no Instituto de Ciências Biomédicas do ICB, lá na USP, no Laboratório de Fisiologia Humana. Pode repetir, senão eu vou falar besteira aqui. O, o laboratório é de controle neural da De controle neural. circulação e o departamento é de fisiologia humana e Fisiologia Humana. biofísica. Isso, exatamente. Então, eu vou pegar um gancho aqui da pergunta do Leandro Dias, que mandou lá no nosso Insta. Leandro, muito obrigado. Faça mais perguntas, quantas você quiser, tá? Primeiro, ele fez uma pergunta aqui, vou fazer duas, tá? Uma de muita. Ele pergunta como é ser a cientista mais linda da USP. Ah, E ela fala, e ele pergunta também, é, que dica que você dá? Ele faz mais perguntas, eu vou fazer essas duas primeiro. Que dica que você daria para quem está começando agora e quer ter o sonho, ver a USP como aquela coisa longe, sabe? Ter o sonho de
de conseguir um dia entrar ali, ou numa pós, ou na graduação, no seu caso na pós, né? Como você diria essas duas perguntas aí? Olha, é complicado, muitos flashes, entendeu? Muitos paparazzis. Muitos, né? Você é muito famoso, né? Mas, assim, quem quer ingressar, eu acho que não só na USP, podemos citar a USP, mas em qualquer universidade, assim, antes de mais nada, eu acho que tem que ter calma para qualquer ingresso numa pós-graduação, ainda mais estrito senso, né? Ou seja, que visa o campo acadêmico, calma, porque assim, as coisas hoje em dia elas estão muito rápidas, né? A gente tem informação tudo muito rápido, né? Então, assim, a ansiedade, a ânsia por, quero fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado. Então, primeiro, antes de mais nada, minha dica é calma. Outra coisa, né, é o networking, ou seja, a rede de relacionamentos que você aplica no pré, no durante e no pós sua carreira, né? Principalmente acadêmica. A carreira acadêmica, a carreira da pesquisa, ela é feita através dessa teia, né, de relacionamento. Porque nós podemos nos interligar de diversas formas e nos ajudar de diversas formas. Foi o que eu falei. Eu consegui estar onde eu estou, né? Porque vamos tirar de lado um pouquinho o desespero, né? Que eu precisava fazer estágio, mas foi através de e-mail. Peguei um dia, abri o computador, isso porque eu não tinha ninguém de lá de dentro, porque às vezes é por indicação. Eu faço muito isso, eu faço, vai lá conhecer o Lab, né? Quem sabe, ficar, participar um pouquinho da nossa rotina. Mas enfim, para quem tá muito longe, igual eu tava, eu não conhecia ninguém, gente, ninguém. Meu, abre os sites dos institutos, leiam com calma as linhas de pesquisa. Se vocês não entendem bulhufas do que está escrito, dá uma pesquisada, vê se vocês têm afinidade, vê se é algo que vocês querem trabalhar, porque a área acadêmica, vocês, olha, não é que vocês têm que, tá? Mas seria legal, seria mais fácil, né? Trabalhar com algo que você gosta, que você admira, né? Então leiam a linha de pesquisa, procurem para saber, procurem saber também sobre os orientadores, os docentes, e aí assim, para os mais tímidos, trabalhem isso. Para os que não são tão tímidos, que bom, mas mete a cara. Manda e-mail, fala assim, quero trabalhar, trabalho de graça, porque é isso, muitas das vezes a gente vai ter que experienciar isso de maneira não remunerada, né? Então, assim, manda e-mail e tenta sorte. O não vocês já têm, né? Aí, estando lá dentro, tendo esse contato, vocês vão tateando, vão vendo. Então é isso que eu quero para essa prova. Ou se vocês estão. Isso prestar a prova para pós-graduação, né? Mas se vocês estão em época de graduação, vê se vocês não conseguem submeter um projeto de iniciação científica, que aí vocês vão ser remunerados, né? Porque lembrando que bolsa é salário, né? Muito Bolsa é importante a salário, gente muito frisar importante. isso. É importante. Bolsa é salário, gente. Bolsa é salário. Não importa o que os tios de vocês pensam, os pais. Bolsa é salário. Vocês não são pagos para estudar, vocês são pagos para trabalhar, tá? Isso é muito importante, porque isso é uma coisa que frustra muitos alunos de pós-graduação, assim, porque o mundo acadêmico é um ambiente profissional à parte, não tem como negar isso, né? É abstrato para quem está de fora, né? Como assim? Você é bolsista? Quê? Não entendi. Você ganha uma bolsa? Bolsa para estudar? Não, eu recebo, é um salário, né? Eu trabalho, né? Vocês dispõem a energia de vocês ali. Então, vão analisando isso, né? Mas vamos voltar para o começo, tenham calma. Porque, assim, no mundo de inteligência artificial, no mundo que as coisas são tudo para ontem, né? A gente tem muita informação, é um caminho longo a se seguir. Aqui no Brasil a gente tem o mestrado, então, quem começa do mestrado é mestrado, doutorado, gostei. Quero ir para a área da docência, pós-doc, aí prestar concurso. Não adianta atropelar. É um caminho, então calma. Acho que esses são os meus principais toques aí que eu dou, sabe?
Sim, muito bom. Não, você falou uma coisa, mas vai uma coisa de velho aqui. Quando eu estava na pós, um tempo mais depois, eu comecei a ver meus amigos meio que prosperarem do ponto de vista de dinheiro, assim. E aí eu ganhava uma bolsa, eu era bolsista FAPESP. E, então, assim, dentro do mundo acadêmico é a melhor bolsa que tem, né? Mas, Uhum. assim, eles já estavam ganhando, sei lá, 4, 5 mil, eu estava ganhando 1.300. Aí eu o doutorado já tinha mais de 30 anos, eu estava no doutorado por mais de 30 anos. E aí eu ganhava R$ 3.000. Aí tinha alguns que já estavam, um carro, comprando um apartamento. E bolsa é salário, mas acaba, né? E tem esse ponto É, também. Que você pode ficar sem dinheiro um ano, às vezes. Porque é até bom, a gente pode falar disso que a gente estava conversando antes, eu vou pegar esse gancho. Que é assim, essa questão da bolsa. Pedir uma bolsa, por exemplo, da FAPESP, mesmo de CNPq, assim, departamento é meio complicado, mas da FAPESP, pensando da FAPESP, você manda, você pode mandar a qualquer momento, e aí vai avaliar, e demora, às vezes, 2 meses. E se você tomar um não, são mais 2 meses. Então, ou seja, o semestre meio que foi tentando, né? Aí você estava comentando que você está pedindo a sua, e que está difícil, até queria que você pudesse explicar melhor, que eu estava conversando aí antes de começar a gravar, pode ser? claro, assim, existem diversas agências de fomento, né? Até a Serrapilheira, que eu não sabia que era uma agência de fomento, mas o que brilha os olhos dos pesquisadores é a Bolsa Aí de São FAPESP. Paulo é. Exatamente, e que tá difícil, porque a FAPESP, ultimamente, para mestrado e doutorado, está querendo apenas bolsas inovadoras, né? Essa coisa de startup, né? Empreendedorismo, muito na área de tecnologia, e aí algumas áreas, porque as ciências, elas são vastas, né? Não tem mestrado só na área de fisiologia humana, né? Na área de ciências biomédicas, tem área de ciências humanas, enfim, etc e tal. E assim, tá cortando, tem uma cota de bolsa para mestrado e doutorado, né? Então, o número é pequeno. Agora, já para. E fique em análise, você toma chá de cadeira, você espera, e seu mestrado está correndo. Então, se no seu departamento não tem, né, cotas de bolsas, né, como eu tenho, eu sou bolsista CAPES, né? Mas se no seu departamento não tem, creio eu que você trabalha de graça, Você vai trabalhar de certo? casa Exatamente, você até trabalha. aparecer E a bolsa. assim, o pior, quem é bolsista, CAPES, FAPESP, qualquer que seja, você não pode trabalhar em outro lugar. É Dedicação assim, exclusiva. formalmente, né? Mas vender bolo de pote, tem várias pessoas que vendem bolo de pote, brigadeiro. A Vender gente tem que fazer brigadeiro. o dinheiro correr de alguma forma, né? Mas para iniciação científica e doutorado direto é mais fácil. Não tem essas cotas certinhas, né? É bem mais fácil de vocês conseguirem. Então, assim, é ir pensando, é estratégia, né? E saber onde está pisando também, né? Nessa questão financeira, porque senão você pode ficar frustrado. É exatamente isso que você falou, Cadu. Porque frustra, a gente precisa de dinheiro. Foi o que eu falei, eu sempre fui muito revoltada. O capitalismo, não sei o quê, não sei o que lá. Mas a gente precisa de dinheiro para viver, né? Vai pagar a Então, internet para fazer essa live aqui, né? Essa live não, né? Essa gravação. exatamente. Exatamente. Então, assim, é importante frisar isso e cobrar quem deve ser cobrado, né? Eu acredito muito, muito nisso, assim, né? O pesquisador em si, eu já acho uma profissão bem revolucionária. O biólogo, para mim, todo biólogo é revolucionário. O biólogo que não é Gostei disso. revolucionário não é biólogo. Eu tenho muito isso para mim mesmo, assim, eu acho que uma das coisas, como eu sempre quis ir contra, né, a maré, não sei o que, não sei o que lá, eu falei, meu, eu quero ser bióloga, porque é revolucionário, né? Gente, independente, vocês trabalham no campo, se vocês trabalham no lab, com qualquer área que seja, você vai ser um revolucionário de alguma forma. Isso começa desde a graduação, até antes, né? Mas formalmente desde a graduação ali, porque é o que é ensinado, a forma que a gente vê o mundo, né? E eu acho que isso é muito da profissão em si,
existem pesquisadores que são biomédicos, farmacêuticos, isso, aquilo, mas além da gente saber um pouquinho de tudo e ter esse passinho à frente aí, a gente também é revolucionário de nascença. Então, saber aplicar isso para ganhar mais, para vender seu peixe, ou também para ir mudando as coisas que a gente vê dentro da sua própria área, né? Eu tento buscar isso e aplicar isso sempre, né? Esse pensamento que eu tenho, sabe? Sim, muito bom. E aí, Gui, quer fazer uma pergunta? Bem, ó, eu tô aqui pensando em alguma, no caso, eu anotei algumas assim, mas só que todas já foram respondidas, então deixa eu ver se... Acho que no momento nenhuma, Cadu. Eu vou fazer uma então do público aqui, porque acho que tem uma coisa. Vamos falar um pouquinho do que você está fazendo hoje, né? Então, você pode explicar um pouquinho o que você faz no mestrado? Você está começando, provavelmente está começando ainda, né? Escreveu, submeteu a bolsa, você já está fazendo experimento. O que você faz, assim, só para a gente entender do ponto de vista geral, assim? Eu estou no processo de treinamento ainda, estou ingressando, né? Porque, para quem não sabe, o mestrado tem o projeto de pesquisa que você faz em paralelo com disciplinas, né? Que você vai fazendo. E o laboratório que eu trabalho, ele já está bem familiarizado com duas linhas de pesquisa, né? Na área de hipertensão neurogênica por sobrecarga de sal, ou seja, ela é dependente do alto consumo de sal, e também na área de purinérgicos. Como assim purinérgicos, né? Quem aqui se lembra do ATP, que é o trifosfato de adenosina? Muito se fala dele como um substrato energético que dá energia para a célula funcionar, né, desempenhar suas atividades, mas ele também é um neurotransmissor com atividade excitatória, ou seja, ele vai estimular a célula seguinte. Isso no laboratório em geral. Já o meu projeto, né, ele busca investigar conexões e a ativação de uma circuitaria neuronal purinérgica, ou seja, um caminho que pode ser ou não purinérgico, um caminho de neurônios que pode ser ou não purinérgico, né, que tenha o ATP como neurotransmissor, entre o hipotálamo e o bulbo, que são regiões importantes aí no controle da pressão arterial. E nisso eu vou fazer um estímulo agudo com o sal, um estímulo momentâneo com o sal, né? Então, o ratinho come o sal. Nesse caso, não. Eu vou aplicá-lo endovenoso. Por Endovenoso. quê? Eu quero ativar centralmente, sem ter que passar pelas vias periféricas, né? Porque se for ingerido, né, eu vou ativar coisa que eu não quero. Eu vou ativar Tá. uma via que eu não quero. Então, eu aplico o NaCl endovenoso, né? O sal endovenoso. Né? Aí, para isso, gente, tem cirurgia que a gente faz, que são os experimentos, né? Isso aqui é o meu objetivo, mas aí tem os experimentos que eu faço para conseguir ver se a minha hipótese está certa ou não. Sim, eu vou aproveitar e fazer uma pergunta boa que o Leandro fez aqui, porque assim, ó, vou contextualizar um pouco mais aqui para não sentir. Estudar fisiologia, eu vou fazer uma heresia aqui, não é só isso, mas você estuda, se você cortar a palavra, é o funcionamento, então, do organismo. Tanto que ele se relaciona com o meio, ou então só o mecanismo dele mesmo. Ou seja, você tem que estudar ele vivo, porque é como funciona. Né? Você tem que saber como a pecinha vai para lá, para cá, para lá e para cá. Não necessariamente você consegue só pela anatomia, ajuda a fisiologia, claro, com o tamanho do coração, tal, isso o quê, vaso, mas você tem que saber como o fluido anda, né? Como a osmose regula. Então você precisa Exatamente. muito de um organismo, um modelo, ou estudar algum animal. Ou, vamos pensar a fisiologia humana, então o ratinho lá. Isso faz com que você, muitas vezes, tenha que sacrificar, manusear, matar esses animais. Existem hoje formas da fisiologia de tentar minimizar isso. Mas ainda é impossível fazer fisiologia sem manusear animal. Você é vegetariana, você falou,
vegetariano. E eu queria saber como o seu coração, já que você está na fisiologia, e isso ainda é uma... Você está com um ratinho, né? Você já falou. E aí a pergunta, né, do Leonardo que pergunta como que você manuseia os animais. Eu queria saber, assim, como você manuseia do ponto de vista técnico e também como isso vai para o seu coração, entende? Né? Se é uma espécie de contradição para você, se não é, como você vê? Olha, essa é engraçado, né? Porque essa é uma pergunta que me fizeram antes de eu submeter meu projeto da IC. A pós-doc que me acompanhava, ela falou assim, olha, é o seguinte, você tem esse princípio aqui, porque ela sabia que eu sou vegetariana, mas a gente faz experimentação com animal. E assim, parece que tem dois compartimentos no meu cérebro, né? Uma coisa é o que a gente aplica, porque são duas coisas que eu acredito, né? São duas coisas que eu acredito. Eu acredito no veganismo para um estilo de vida mais sustentável, individualmente e coletivamente, né? Mas também acredito na ciência feita dessa forma. Então, eu acho que é como você faz, né? Por isso que existe comitê de ética, existe os cursos de capacitação, manipulação, e não há contradição, para mim, assim. Né? Eu fazendo tudo certinho, tratando aquele animal da melhor forma, ele não está sentindo dor, eu estou cuidando dele durante os experimentos. É isso, ele nasceu para isso, terá um propósito, e com isso daremos um prosseguimento para a ciência em geral, né? Então, assim, não há contradição. Eu só acho que tem que ter uma cautela ao manipular esses animais. Não só eu, que sou vegetariana, tenho as minhas crenças e tudo mais, mas como no geral, né? No Todo geral. mundo que faz essa manipulação com animais como modelo experimental. Porque eu acredito muito nisso, Cadu. É meio, pelo menos agora, para mim, e com a nossa tecnologia e ciência como estão, uma coisa é você fazer um experimento numa célula única, que a gente chama de single cell, né? Experimento numa única célula ali, no meio de cultura. Mas ela não tem mais nenhum estímulo, não é um sistema, né? Eu preciso de um sistema. Eu preciso que os experimentos sejam passados na pesquisa básica, né? Em um animal modelo experimental, para depois chegar na clínica. E é tão difícil chegar na clínica. Sim, são vários passos. São muitos processos, né? E aí, assim, são coisas que eu posso aplicar, são coisas que eu não posso. Então, assim, não há contradição. Eu acredito nisso. Eu acredito que isso tenha que ser feito, mas dentro da ética. Por isso que existem os comitês, existem os cursos, né? Mas Sim, tô tranquila. Já vi sim. experimentos, gente, porque ó, não é fácil. O pessoal que chega lá como estagiário, que faz iniciação científica, não é fácil. Assim, tem, principalmente no nosso lab, tem alguns procedimentos que é aquilo, né? Dá Tem dó, de né? preparação, depois o pessoal procura, né? Quem estiver interessado. Eletrofisiologia, preparação em ratos. Meu, é uma coisa assim que é hard, é pesado. Mas é isso. Tá dentro dos padrões? O animal tá ali naquilo que é apropriado? Então, beleza. Então, Sim, beleza. Mas se não for, assim, da pessoa, tem várias outras áreas que utilizam células, cultura de célula, ou outros animais, né, que não têm o mesmo tipo de sistema nervoso, né, ou células nervosas, né? sim. Vai variar muito com a pergunta, né, o propósito que cada um tem. Muito bom. Ó, a gente já está estourando. O tempo urgiu, né? Quase já deu uma hora. Então, assim, vou fazer uma pergunta já pensando no futuro e a gente pode ir para as dicas culturais. Pode ser, Gui? Se tem alguma coisa que surgiu aí na sua cabeça, você fala, tá? Beleza? Ok. Até o momento não. Eu tô pensando aqui na dica cultural. Tá bom. Então, queria te perguntar como você se vê daqui 5, 8 anos, de que ano que a gente está? 2030, mais ou menos. Você se vê como? 2030, tá.
vai dar um tempinho já, hein? Olha, eu imagino já ingressando na minha vida de docente. Eu quero muito dar aula, assim. Porque linkando com aquilo que eu falei, né, sobre biólogo ser revolucionário e tudo mais, a revolução que eu quero fazer é dentro da sala de aula, né? Em qualquer âmbito que seja, universitário, fundamental, médio, ou até mesmo sendo professor de outras formas, né? Porque eu acho que todo professor, ele é um divulgador científico, né? Mas, enfim, eu me imagino já terminando meu pós-doc, quero estar terminando meu pós-doc, né? E ingressando na docência, ou perto disso, assim. Porque é difícil de dizer exatamente, né? Mas esse é o caminho. Então, você vai ser É, uma acadêmica. A sua trajetória que você quer hoje é essa, de ir para academia mesmo. exatamente. Quero ter meu laboratório, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, quero estar na sala de aula, quero conciliar tudo isso, né? Dar a aula, Trabalhar trabalhar loucamente. dentro da sala de aula, né? Exatamente. Não, com certeza. Certeza. Não, então tá bom. Muito bom mesmo. Legal, assim, ouvir seu ímpeto, sabe? Muito bom. Me vi também com o ímpeto, tinha a mesma cabeça que você, assim, sempre quis área acadêmica. Eu dei sorte também, eu fui para fisiologia, mas fisiologia animal. Dei sorte porque eu encontrei uma professora, a primeira pesquisa que eu fiz, eu encontrei a professora que foi minha orientadora, é minha amiga e eu admiro muito até hoje e tal. E, meu, é isso aí, tomara que dê certo. Torcendo muito. Vamos às dicas, Obrigada. então. Vamos às dicas culturais. Guilherme, eu vou começar, já que você está pensativo aí na sua dica. Ó, eu vou fazer uma dica sobre uma peça de teatro que eu vi. Eu fui na semana passada, lá em Fortaleza, chama Casa da Esquina, o lugar. E eu vi uma peça que chamava, eu peguei aqui para não esquecer, das que ousaram desobedecer, das que ousaram desobedecer. Então, ela conta a história de 6 mulheres que lutaram, cearenses, que lutaram na ditadura. Algumas foram presas, torturadas grávidas. É um texto muito bom. Ele é interpretado por 3 atrizes e aí tem mais 2 músicos que acompanham. Mas assim, por que isso tem a ver com a ciência? Na real, o que tem a ver é porque 2 dessas 3 histórias, 3 mulheres que foram contadas as histórias, faziam biologia. E quando eu li o encarte, eu achei muito louco, porque eu nunca tinha visto uma bióloga ou um biólogo, não importa o gênero aí, que tinha lutado na luta armada. Eu não conhecia. Ignorância minha, pode ter vários, eu não conheço. Então, a partir daí eu falei, pô, eu vou fazer isso. Mesmo não sendo. Primeiro que é um movimento estudantil, todas estavam na universidade, então a universidade não é só ler o livro, é também, né? Mas é troca de ideias, é formulação. Universo, vem de universo, né? Então, coisa ampla. Então, fica aí a dica das que ousaram desobedecer. Eu não sei se quando você ouvir ela vai ter cartaz ainda, porque era, era um teatro pequeno, assim, era para 30 pessoas. Tomara que elas devem terminar uma temporada, começar outra, sucesso para elas. Tá bom? É isso. Das que ousaram desobedecer. Vai lá, Guilherme, vamos deixar a comunidade para o final. Bem, eu pensei em uma, mas só que com o decorrer da entrevista, estava pensando muito em questão da série Grey's Anatomy. Não saiu da minha cabeça algumas questões dessa série. Por quê? Então, acho que seria a minha... Por conta assim, quando eu vi a área de pesquisa da Giovanna, aí eu fiquei pensando assim, pô, tem algumas cenas no Grey's Anatomy que aparece muito essa questão de hipertensão, aparece também questão de problema cardiovascular. E eu fiquei só pensando nisso nas cenas e algumas bem interessantes no caso. Teve um caso, só não vou lembrar o nome do episódio agora,
que o cara teve um acidente cardiovascular por algum motivo, assim, extremamente besta, mas só que ativou e ele acabou passando muito mal por conta disso e o médico teve que dar a vida para conseguir descobrir como resolver o problema e quando descobriu ficou totalmente chocado que era uma coisa muito besta para resolver. Aí, eu só pensando nisso. Então, eu acho que Grey's Anatomy seria a minha indicação, a minha dica Sim. cultural. Mas, sabe uma coisa engraçada antes de passar para a Gi? Assim a gente chega assim, né? Esse negócio de dica cultural é legal, só que é um problema, porque você tem que ter dica cultural para todo episódio assim, que está entrevistando. E é uma entropia. E aí, assim, você vem com alguma coisa na cabeça. Aí a pessoa começa a falar, e aí de repente aparece outra coisa, né, Mi? Não sei se você tem essa Sim, percepção também. De totalmente. repente, eu já mudei umas 2 vezes também de dica cultural. Eu pensei em mudar, quando você falou de remar contra a corrente, pensei em colocar a música do Cazuza. Remanda contra só para exercitar. Todo músculo que se sente, sabe? Eu fiquei pensando, aí tem músculo, né? E para um dia nascer feliz, sabe? Uma coisa. E a ciência também pode dar uma poesia para esse lado, né? E aí eu falei, não, eu vou continuar com a mesma Exatamente. aqui. Não é? Aí, e assim, mas você não espera. Você não é engraçado, a cultura ela tá tudo, e assim, com paciência, né? Permeia. Enfim, da hora, eu acho legal isso. Bem, Tudo enfim, interligado. tá interligado, né? No nosso coração, na nossa cabeça. E você, Gi, qual é a sua dica? Olha, eu estava pensando e eu quero trazer uma dica assim constante e que agrade ou desperte, né, a todos o interesse. Então, eu trouxe 5 pessoas para o pessoal seguir, tá bom? Deusa cientista, a Cananda, ela é química, mas traz conteúdos diversos. Depois vocês colocam o arroba, tá? Sim, Na sim, depois a descrição. gente vê certinho para a gente botar na descrição e tudo. Então, a deusa cientista, a Nina da Hora, ela é cientista, traz conteúdo sobre ciência da computação. O Irá, uma bióloga e educadora que traz conteúdos diversos sobre conservação e educação ambiental. O Nutri Favelado, José Carlos, ele é um nutricionista assim, incrível também, que traz conteúdos muito relevantes. O Tiago Torres, que é o famoso chavoso da USP aí para quem gosta de ciências sociais, né? Ele é Eu ouvi uma entrevista incrível, dele no Mano Brown esses dias, com o Mano Brown. Achei muito boa a entrevista. Ele e o outro cara que eu esqueci. ele é incrível, ele é incrível. E por último, o Felipe Tuchá, que ele é um antropólogo, né? Ele trabalha com etnologia indígena. Então, aí são várias áreas da ciência, né, para o pessoal e depois pesquisar e ir acompanhando. São pessoas, assim, além de serem muito relevantes, são pessoas importantes, assim, que vão furando as bolhas, né? E eu acho que fazer o meu jabá aqui, né? Faça seu jabá. É o Tem mínimo que também você a tem que página do fazer. laboratório, né, do Neurocirculation, né, que aí quem quiser, quem se interessou, ou tem alguma dúvida, ou quer saber mais, quer visitar a gente coloca o arroba, né, na descrição do vídeo, que aí é o Insta do laboratório. Então tem todos os integrantes, com que a gente trabalha, né, porque são várias linhas de pesquisa, e é isso, se alguém tiver mais alguma dúvida, também quiser falar comigo, o Cadu, o Gui, pode colocar também o meu e-mail, né, na descrição. Gente, eu demoro às vezes para responder, mas eu sou muito disponível, assim, e eu me coloco a ajudá-los. Me coloco à disposição para ajudar, assim, curiosos ou aspirantes a cientista, tá bom? Ah, beleza, beleza. Muito bom. Eu vou fazer um jabá. Se você curte e tem uma linha de pesquisa, não importa qual está na iniciação, mestrado, doutorado, professor, a gente tem um quadro chamado Divulga Deriva, que você grava um vídeo para o Reels, celularzinho de pé, bonitinho lá, um minuto e alguma coisinha, para você falar da sua pesquisa, que a gente só entrar em contato no nosso direct lá no Instagram, que a gente troca uma ideia, certo? Beleza? Ah, Guilherme, sem a Nicole aqui, falhamos Era isso que eu ia novamente. falar agora, aproveitando o Reparem. gancho, você que está escutando até agora e não está seguindo nossas páginas, pelo amor de Deus, gente, segue lá, gente, dá uma força.
né? Curte, segue, compartilha, porque a gente está crescendo. Nosso podcast agora atingiu a marca, esse ano, no caso, atingiu a marca de 1.000 seguidores, e a gente só está querendo cada vez mais crescer. Então, ajuda a gente a lutar contra a entropia, e é isso. É isso aí. Gente, Eu queria publicamente também falar que eu sou fã de vocês, tá bom? Adoro muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Segue a gente, curte a gente, compartilha a gente, que a gente... Tudo que o botãozinho de bom lá traz. E se for crítica, seja com respeito, não precisa xingar mais de ninguém. Tá tudo certo, certo? Porque a gente precisa crescer também com as críticas, né? Gi, para a gente finalizar, eu prometi que a gente ia até 15, 20 para 7, já são 15 para 7, então já estamos estourado o tempo. Muito obrigado, adorei o papo. Gente de personalidade forte e ao mesmo tempo doce, muito bom. E quero agradecer muito a sua presença, você ter aceitado o convite de novo, tá bom? Muitíssimo obrigado. Alguém pode falar tchau também, aí você fala tchau, a gente corta, tá? Certo. Ok. Gi, eu também agradeço muito por ter participado dessa entrevista. É muito bom trazer gente que se formou recentemente para falar como que está sendo a sua experiência, assim, depois da graduação, e ver que você já chegou bem longe, já está no mestrado, já é de grande inspiração para mim, que ainda está na faculdade, e também para muitos que estão na graduação. Então, eu agradeço muito sua participação, falar um pouco sobre a sua experiência, e é isso. Fico muito feliz também de ter participado e de ter contribuído, né, de alguma forma com a minha jornada, minha trajetória aqui, né? É sempre bom essa troca, né? Essa troca é sempre muito importante. Eu que agradeço demais, gente. Tá certo, gente. Ó, povo, compartilha aí, aperta os botões aí, tá? Que a gente precisa. Beleza? Ajuda o algoritmo a nos ajudar, tá bom? E para acabar, esse foi o nosso 32º episódio do Ciência Deriva com a Giovanna Ariely, que nós agradecemos muito e esperamos vocês ouvindo a gente no próximo episódio. Então, tchau, tchau e até a próxima. Este foi o podcast Ciência Deriva, uma produção do biólogo Luiz Calazans e das biólogas Leidiane Oliveira e Aline Gomes, e dos estudantes Bruna Nascimento, Jaqueline Bernardes, Giulia Marangoni, Ana Keren, Bianca Castro, Guilherme Cavalcante, Maria Eduarda, Melissa Moitas, Natália Martins, Natália Raíssa e Nicole Laurindo, da Universidade Anhembi Morumbi, além do professor Cadu Tolucci, da Universidade Federal do Ceará. Muito obrigado e até a próxima!